discussão hoje falando sobre previdência. Tem uma dúvida com relação à previdência privada. As pessoas acham que vão contribuir e o dinheiro vai ficar preso lá no banco até quando a pessoa chegar na idade. É assim que funciona? Não, o dinheiro não fica preso, mas tem algumas regras na parte do imposto de renda que você tem que levar em consideração. Uma previdência, o ideal é que você pague ela por mais de 10 anos. Então você comece mais cedo colocando isso aí, porque no final de 10 anos, se você pegar uma tabela regressiva, você vai ser tributado em 10%. Se eu sacar antes desse prazo, cada vez mais eu estou pagando imposto de renda. Então, para aqueles que pretendem sacar em menos de 8 anos, o ideal é pegar a tabela progressiva. Para aqueles que vão sacar a partir de 10 anos de contribuição, pegar a tabela regressiva. Essa questão é que a gente tem que conversar na hora da contratação desse plano de previdência. Então, o cliente escolhe junto ao banco? Ao banco, na hora que está. Porque eu posso mudar da progressiva para regressiva, quer dizer, optando que eu vou continuar investindo. Mas o contrário eu não posso fazer. E aí, professor Jerônimo, num momento de crise, isso pode até ser assim útil para a pessoa poder sacar esse dinheiro no momento? Há um problema muito sério, né, nessa questão, porque dada a crise fica muito difícil você chegar e fazer uma previdência privada, fica até difícil. Mas, Rafael, você tocou aí num ponto aí que é interessante. Por exemplo, hoje, o que é que ocorre? Muitas pessoas que têm plano de saúde, né, dado a crise, não tem mais plano de saúde. E o que é que ocorre? Aumenta a demanda maior, né, para a questão da saúde pública, o que requer mais investimentos, né, mais recursos orçamentários do governo para custear essa demanda que tem aumentado. E o governo não quer participar. E aí, como faz parte, né, do conjunto da Seguridade Social, que é saúde, assistência social e previdência social, aí já começa aí a questão que, não há recurso suficiente, não há cuidado dessa demanda e o governo precisa fazer a sua parte, participar efetivamente. O doutor Eduardo falou aqui numa questão muito interessante, né? A questão, quando falou aqui no fator, que é a questão, por exemplo, da expectativa de vida do brasileiro, que aumentou, vírgula, né? Aumentou, mas isso não foi de forma linear em todas as regiões. Sim. Então, tem muitas regiões em que a precariedade, né, a situação de vida das pessoas ainda é muito difícil, né? Uhum. Veja o caso, do exemplo que eu tenho aqui, mais notado na minha cabeça, na questão do Maranhão. A situação muito, muito difícil e a expectativa de vida não é essa. Se você pegar aqui a região metropolitana aqui da Paraíba, você vê o quanto de jovens morrem, né? Mesmo que seja em termos de violência, né? Você já morta aí a questão natural, né? Que doença, né? Mas veja aí a questão de expectativa de vida, que é diferenciada, né? Que é diferenciado de região para região. Isso é uma coisa que precisa se discutir. Uma coisa eu admito que a gente deve fazer aí, a atualização autorial da Previdência Social, né? Para você encaixar, fazer de uma forma, ver essa condição aqui demográfica, a questão da expectativa de vida do brasileiro, eu acho que é importante você atualizar nesse sentido. Mas dizer que há um déficit muito grande e a culpa é do trabalhador, o trabalhador tem que pagar, é que eu discordo plenamente e tenho, como é que se diz, tanto há estudos do IPEA como há do próprio Tribunal de Contas da União dizendo totalmente diferente, né? O que está se pregando aí, principalmente pelo presidente Michel Temer e sua equipe econômica. Eduardo, como é que fica a questão que a gente falou até agora da Previdência Social e Previdência Privada? Mas tem aí aposentadorias especiais de professores, de militares. Vai mudar alguma coisa para esses grupos? Sim. A aposentadoria do professor vai mudar gradativamente, assim como do trabalhador em geral, né, que vai ter esse período de transição de 15 anos. Né? Então, o professor também gradativamente vai se adequar ao trabalhador em geral, ele não vai ter mais uma aposentadoria diferenciada, bem como as outras aposentadorias especiais. Com relação ao militar, ainda é uma incógnita porque não foi batido o martelo, digamos assim, de como será essa mudança, mas já acena para que a mudança seja com relação ao tempo para que o militar vá para a reserva, que hoje é de 30 anos, vai passar para 35 e também vai acabar com a idade compulsória para que o militar se aposente. Acaba mexendo com todo mundo, né? Isso sem contar com a previdência dos Correios, por exemplo, né? Se me permite, né, Eduardo, há uma distorção das coisas aí, muito interessante. Por exemplo, né, há várias filhas de militares com 60 anos que nunca se casaram
e recebe a pensão vitalícia, né? Então, recentemente na imprensa nacional aí saiu o quê? Uma reportagem de uma lá que tem 6 filhos, né? Mas disse que não é casado maritalmente e fez um casamento, gastou 200 mil no casamento, saiu na imprensa aí nacional e disse dessa questão aí do aposentado. Eu fui falar aqui da questão aqui com o Eduardo já olhou para mim, já falou, vai revezar também a questão da previdência aí do professor, da aposentadoria do professor, mas é assim mesmo, né? Luiz Gaião, quem vai optar por um regime de previdência privada, por exemplo, deve ficar atento a que fatores para não sofrer esse prejuízo? Eu queria também que o senhor explicasse aquela diferença do PGBL e do VGBL. Bom, o PGBL é para aquele que vai guardar o dinheiro e quer utilizar um benefício fiscal. Quem faz a declaração no formulário completo, ele pode utilizar até 12% do rendimento bruto para reservar para a previdência privada. Abater? Isso. E vai abater isso aí do imposto de renda, só vai pagar isso lá no futuro quando ele começar a receber. Então ele tem um benefício fiscal agora de não pagar esses até 12% da contribuição do imposto de renda de imediato para postergar isso. E esse recurso vai ficar lá sendo investido e rendendo alguma coisa. Então lá na frente ele vai pagar um imposto menor, porque ele vai pegar a tabela aí, se fizer pela regressiva, 10% em vez dos 27 mil que ele está pagando de imediato. E o VGBL é para aquele que não precisa desse benefício, ele não tem renda ou não paga imposto de renda, ou faz pelo formulário simplificado. Então ele vai fazer o VGBL que não tem esse benefício fiscal. Mas as regras de imposto de renda é a mesma no final, quando você vai receber esse recurso. Perfeito. A gente está com um tempo quase no fim do programa, eu só queria deixar um espaço agora para cada um de vocês fazer as considerações. Vamos começar com o Luiz Gaião. Eu queria saber, a questão que a gente já tocou no outro bloco, né? É bom ter um especialista por perto para poder sempre entender melhor essas questões, né? Como na área da saúde, é bom você sempre consultar o seu gerente e um especialista, uma pessoa que esteja fora desse circuito, né? Então, você tem o agente autônomo de investimento, que lá fora nos Estados Unidos ele é muito utilizado, tem a Charles Schwab, a maioria das pessoas vai para esses agentes de investimento buscar forma de investimento, seja na previdência, seja no seguro, seja qualquer coisa. Aqui é muito centrado em banco, então você vai buscar primeiro o gerente do banco. Pois é, então, aí você pensa no gerente do banco, ele está interessado no banco. Exatamente. Então, antes de fechar qualquer investimento no seu banco, consulta um agente de investimento, né? Liga para nós e a gente vai buscar uma outra solução, mostrar soluções. Pode até não ser a melhor, mas em regra nós vamos ter uma opção bem mais viável, mais clara, né? mais claro, vamos esclarecer tudo, tirar todas as dúvidas antes de tomar a decisão de investimento. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Viu, professor Jerônimo, muito obrigado pela sua participação e ficar de olho, né, em tudo que está acontecendo. É importante, né? Eu acho que a imensa maioria do povo brasileiro, eu acho que 90% da população brasileira é honesta, trabalhadora, né? Então, no final aí, na hora que mais precisa, né, acontecer essa questão dessa perspectiva, né, desmoronar a questão do seu sonho, que trabalhou tanto, pelo menos vou descansar, né, e tá uma condição melhor. Mas não tem, porque você gasta muito com saúde, a vulnerabilidade sua é maior fisicamente. E antes daqui de me despedir, eu só quero parabenizar essa iniciativa, porque muitas vezes a gente só vê uma visão, né? A questão dessa presidência, a gente não discute esse jeito. Então, tá de parabéns à direção aí do programa e obrigado pela oportunidade. A gente é que agradece também, porque eu acho que muita gente conseguiu tirar muitas dúvidas, né? Começou a entender melhor e até começar a se preocupar com uma previdência que geralmente a gente nem se preocupa. A gente não tem essa mentalidade que geralmente os europeus têm de começar a pensar em aposentadoria já desde jovem. A gente está aprendendo isso agora. E, Eduardo, muito obrigado, viu, por ter participado. E é sempre bom também ficar atento a questões jurídicas, né? Com certeza. Continuando aqui o raciocínio do Dr. Jerônimo, que infelizmente a reforma previdenciária, apesar de necessária, ela poderia estar caminhando por outros métodos, né, e não focando principalmente em tolher os direitos do trabalhador de forma tão abrupta, porque só a título de exemplificação, se para um trabalhador se aposentar por tempo de contribuição hoje são necessários 15 anos e da noite para o dia aumentar para 25, então é quase 40% aí de aumento da noite para o dia, de um ano para o outro,
Então, não é uma coisa... É a corda sempre arrebentando pelo lado mais fraco. Exatamente, né? Então, a gente tem muito mais dinheiro que pode ser inflado na economia nacional de outros tipos de contribuidores e não do trabalhador que mais necessita desse auxílio. Geralmente são os que menos entendem do que está acontecendo, não é verdade? Obrigado mais uma vez. A discussão teve que terminar por aqui, mas ela pode continuar aí do outro lado da telinha. Leve todos esses argumentos que você ouviu aqui e discuta com a sua família, com seus amigos, nas rodas de conversa, no trabalho, no banco também, não é verdade? E nunca deixe de se informar, viu? Sempre com qualidade, só assim você vai ter uma boa opinião formada sobre o assunto. Até o próximo programa.